E não é que ele fez de novo. O Nicolas acabou de soltar um vídeo que tem tudo para ser um dos mais assistidos do planeta. Mais uma vez, dando uma aula de informação, uma aula de comunicação, né, que é até mais importante, e mostrando por A mais B, sem deixar pedra sobre pedra, como diz o Fux, né, no julgamento do Bolsonaro, não deixou pedra sobre pedra, para você entender por que a anistia é tão importante. A anistia, meus amigos, não é só um processo de perdoar. Na verdade, ela não é um processo de perdoar, ela é um processo de reparar a injustiça que foi cometida contra as vítimas do dia 8 de janeiro. Já tem um tempo que eu sempre me refiro a essas pessoas como vítimas do dia 8, essas que estão sendo condenadas pelo Moraes. Elas são vítimas, elas não são autoras, não são criminosas, são vítimas do dia 8. E eu acho que o vídeo do Nicolas foi extremamente preciso a respeito disso. Então, vamos assistir um pouquinho aqui e a gente vai comentando. Vamos lá. Anistia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliane Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato de que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Interessante essa parte, pessoal.
Claro que a gente já tratou, eu mesmo já tratei esses casos em vídeo aqui várias vezes, né, de cada um desses e de outros também. A gente sabe que o que aconteceu com a Débora já aconteceu com pelo menos mais de uma centena de outras pessoas. Essas acusações estapafúrdias de golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, tudo isso que o Moraes embolou tudo, pegou crimes que ninguém cometeu e acusou todo mundo de cometer, todos de cometê-los ao mesmo tempo, né, numa das coisas mais esdrúxulas, os acontecimentos jurídicos mais esdrúxulos da história do Brasil. Claro, todos ali, a grande maioria apoiados vergonhosamente pela PGR, pelo Paulo Gonet, principalmente nessa tentativa de expurgar a direita da vida pública. Mas a gente, obviamente, tem que reconhecer que quando o Nicolas pega, aqui eu tô falando como uma pessoa que está acostumada a lidar, né, que todos esses casos aqui praticamente eu já conhecia de cor, porque eu sempre estou estudando bastante, me inteirando para poder passar informação para vocês. Mas a gente tem que reconhecer que quando um vídeo mostra tudo de uma vez, tudo mastigadinho, tudo o que aconteceu, gera um impacto muito maior, e é isso que a gente precisa, de mais impacto, assim como foi a reação causada pela comoção que a Débora gerou, o caso da Débora gerou, porque, como eu disse, igual ao caso dela, vários já haviam acontecido antes. Mas o fato dela ter recebido um rosto da imprensa, e a imprensa evita fazer isso, mas dessa vez não tinha como, porque tinha a foto dela, né, a foto daquela jornalista, repórter da Folha lá, que fez questão de fotografar e entregar para as autoridades, várias pessoas. Então tinha o rosto da Débora escrevendo com batom na estátua. Aquilo ali deu uma humanidade a todas essas pessoas que estão sendo julgadas por crimes que não cometeram num plenário virtual, num plenário escondido. É praticamente um tempo da Inquisição, onde você nem sequer vê o rosto dos seus julgadores, seu advogado não pode te defender você, e aí você recebe 14, 15, 17 anos de cadeia por crimes que você não cometeu. E você tem alguma, Nicolas até vai tratar disso aqui, né? Se tem algum ou outro crime ou contravenção cometido ali, coisas leves como vandalismo, como depredação de patrimônio, que nem sequer chega na deterioração de patrimônio, né? O próprio vandalismo, como foi o caso da estátua, não teve deterioração de patrimônio ali, como a gente bem viu, a estátua foi limpa com água e sabão, deve ter gastado 15 segundos para limpar aquela estátua, 1 minuto no máximo para limpar aquela estátua, mas 14 anos da vida de uma pessoa jogados fora por decisões draconianas da Suprema Corte, que infelizmente acabam sendo chanceladas pela maioria de seus membros, né? Então o vídeo desse do Nicolas, ele é muito, muito importante, porque ele alcança um nível, ele chega num nível de alcance muito maior do que as nossas reclamações aqui quase diárias. Ele é concentrado, é um vídeo relativamente longo, né? Tem em torno de 7 minutos e a gente está aqui explicando em cima dele, justamente porque eu quero que você compartilhe, né? Compartilhe o vídeo do Nicolas, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal, porque tem pessoas fora da nossa bolha, fora da bolha da direita, que precisam entender o tamanho da injustiça. Muitas pessoas às vezes viraram o rosto para as injustiças que estavam cometendo, porque a narrativa oficial da TV Globo, Estadão, Folha, todo esse pessoal que é assessoria de imprensa da tirania, é de que ali realmente eram baderneiros, pessoas perigosíssimas, pessoas destruindo Brasília, quando na verdade eram pessoas comuns ali, levadas pelo ímpeto de indignação, de insatisfação com tudo que aconteceu nas eleições. Mas ninguém ali tinha intenção de dar um golpe, não tinha líder, ninguém ali queria tomar o poder do Moraes, nem teria como. Como que alguma pessoa daquela ali assumiria o lugar do presidente da Câmara? Como alguma pessoa daquela ali assumiria o lugar do presidente da República, né? Ou de algum ministro do STF? Impossível, e eles sabem disso. Mas eles têm que vender que a democracia esteve frontalmente ameaçada, esteve sob risco de morte, iminente de morte ali. Vamos ver o restante do vídeo aqui, que ele traz outros pontos muito interessantes. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais. Foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? Zero. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? Zero.
Esse eu já tratei, inclusive já fiz um vídeo tratando especificamente desse episódio, caso vocês queiram saber mais. Ele ocorreu em 24 de maio de 2017, foi um protesto fora Temer, ou seja, um protesto pela retirada do presidente em exercício, né, que eles chamavam de golpista e ainda chamam de golpista. Então quem quiser saber mais sobre essa manifestação, assim, que eles quebraram ministérios, quebraram tudo, 24 de maio de 2017, procurem aí no Google, tá? Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Meus amigos, dia 6 tá sendo construído para ser gigantesco, né? Eu acho que realmente o pessoal ao redor do Moraes ali já entendeu, né, que ele tá caminhando, ele tá chegando a um lugar, de um caminho, de um ponto de não retorno. Um caminho sem volta, onde todos os seus abusos, todas as suas arbitrariedades serão desnudadas. Quais as consequências disso? Ainda é difícil dizer. Ainda é muito difícil dizer. Mas, pelo andar da carruagem, eu diria que o Moraes vai ser confrontado com uma consequência de seus atos da forma como ele nunca foi antes. Ele nunca antes foi confrontado com a consequência de seus atos da forma como o acerto de contas tá vindo para ele. E a gente já vê isso, principalmente ali perto, pessoas, digamos assim, pulando do barco. Então acho que o Nicolas acertou muito nesse vídeo. Aquela questão que a gente já tratou aqui no canal várias e várias vezes, a anistia não é para perdoar crimes, até porque esses crimes que essas pessoas estão sendo acusadas nem foram cometidos. Na realidade, não foram cometidos esses crimes, são invenção da cabeça do Moraes, que infelizmente a maioria dos ministros acaba seguindo. Se essas pessoas forem punidas, né? E algumas têm que ser punidas pela quebradeira, pela depredação de patrimônio público, seriam crimes que sequer hoje dariam tempo de cadeia. São crimes assim com uma pena muito pequena que pode ser convertida em multa, em transação penal, né, em doação de cesta básica, em serviço comunitário, né? Então há várias coisas que podem ser colocadas no lugar da pena de prisão. E claro, todos os absurdos que a gente viu aí dessas pessoas, pais, mães de família, pessoas grávidas, pessoas doentes, enfermas. Já tivemos mortes dentro da cadeia, inclusive. A esquerda vai brigar até o fim, porque para a esquerda ela não trabalha com valores e princípios, ela trabalha com interesses. Então, tudo aquilo que eles sempre falaram de direitos humanos, de defender os presos, aquilo lá só vale para bandido, traficante, homicida, esse tipo de bandido. Pessoas que quebraram, que são da direita, a esquerda não vai defender. Eles querem essas pessoas na cadeia para servir de exemplo. E o exemplo é: nunca brigue com a esquerda na sua vida. Nós estamos certos, nós somos poderosos. E, infelizmente, nesse momento, eles realmente detêm o poder da caneta, apesar de o Lula ter cada vez menos poder. E, claro, tem lá uma pessoa como Alexandre de Moraes disposta a fazer esse papel de perseguição, né, persecutório da oposição, ou seja, anular a oposição para que fique tudo tranquilo para a esquerda, para o Lula. Só que as pessoas já perceberam e as coisas não vão ficar assim. Não tem como ficar assim, não tem como o país se sustentar assim. E eu tenho certeza que várias pessoas no entorno do Moraes já perceberam isso também. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.